Muitos homens ainda não têm consciência de serem um macho sigma, alguns nem mesmo perceberam que essas características estavam presentes neles o tempo todo. Embora não haja uma definição única do que é ser um macho sigma, existem alguns sinais não confundíveis que os diferenciam de outros homens, desde seu processo de pensamento profundo até sua natureza independente. É claro que um homem é um sigma quando possui esses fatores fundamentais, sem os quais seria impossível ser um. Por isso, aqui estão 12 sinais evidentes de que você é um sigma. Número 1. Os homens sigma não se importam com o status social e tratam todos da mesma forma, independentemente de sua posição. Eles não precisam impressionar ninguém e não acreditam em hierarquia, colocando todos em um nível de igualdade. Possuem um forte senso de imparcialidade e justiça e sempre trata todos com respeito, reconhecendo que todos têm algo a oferecer independentemente de sua formação ou nível de experiência. Sua atitude igualitária é uma mudança refrescante em relação à atmosfera competitiva e hierárquica encontrada em muitos lugares. Os machos sigma não precisam competir ou provar seu valor, eles simplesmente querem ser julgados por seus méritos e tratados como iguais. Embora possam não ser as pessoas mais vocais, possuem um forte código moral e sempre se esforçam para fazer o que é certo. Número 2. Os homens sigma são geralmente pessoas reservadas, que não compartilham muito sobre si mesmos ou suas vidas com os outros. Eles preferem manter as coisas perto de seu peito para se proteger de serem aproveitados ou traídos. Aqueles que ficam próximos o suficiente para ter um vislumbre da vida de um macho sigma geralmente ficam surpresos com a atenção e sensibilidade que eles possuem. Eles demoram para conhecer alguém antes de se abrirem, mas quando fazem, podem ser amigos incríveis. Eles podem não ser as pessoas mais falantes, mas são profundamente reflexivos e perspicazes. Os homens sigma valorizam sua privacidade e muitas vezes podem parecer indiferentes ou inacessíveis. Eles preferem observar e ouvir antes de falar, dificultando o conhecimento de sua pessoa. Eles podem não compartilhar muito sobre si mesmos, mas são altamente observadores e conscientes do mundo ao seu redor e conseguem captar pistas sutis e dinâmicas sociais mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Número 3. Os homens sigma são capazes de liderar, mas não procuram a liderança. Eles possuem as qualidades de um grande líder, mas preferem ficar em segundo plano e observar, em vez de assumir um papel de liderança. Eles são totalmente capazes de assumir o comando se a situação exigir, mas preferem apoiar aqueles que se destacam no centro das atenções. Eles são mais propensos a liderar pelo exemplo do que pelas palavras e sua orientação silenciosa pode ser mais eficaz do que qualquer insinuação verbal. Eles podem não ser o líder, mas possuem um grande senso de direção e estão sempre dispostos a ajudar quando necessário. Os homens sigma podem ser líderes incríveis se tiverem a oportunidade, mas não precisam procurá-la. Eles preferem colaborar e ver todos terem sucesso, em vez de serem os únicos a se destacar e receber todo o crédito. Número 4. Os homens sigma possuem uma maneira diferente de pensar, o que os faz ser mal compreendidos pela maioria. Enquanto a pessoa média pode vir com uma única solução para um problema, os homens sigma pensam em muitos ângulos e possibilidades diferentes. Eles gostam de perceber as situações de várias perspectivas, o que os leva a encontrar soluções criativas que outros podem perder. Esse processo de pensamento os destaca da multidão, mas também tem suas desvantagens. As pessoas que pensam fora da caixa podem ter problemas para se encaixar com aqueles que não entendem suas formas únicas de pensar. É como se eles falassem uma língua diferente e nem todos pudessem entendê-los. Quando duas personalidades sigma se encontram, elas entendem o processo de pensamento uma da outra sem precisar explicá-lo. É como se tivessem uma linguagem secreta que só faz sentido quando falam entre si. Número 5. Os homens sigma não gostam de ser controlados e odeiam quando alguém lhes diz o que fazer. Eles preferem ter autonomia e tomar suas próprias decisões sem a influência de outras pessoas. Embora possam receber conselhos de alguém em quem confiam,
Eles não gostam que outra pessoa tome decisões por eles. Eles não aceitam ser microgerenciados ou seguir ordens que não concordam. Isso não significa que os homens Sigma sejam rebeldes, mas eles não seguem regras inúteis ou ultrapassadas apenas porque todo mundo segue. Eles confiam em seu próprio julgamento e instintos e preferem questionar o status quo e colocar-se em desacordo com figuras de autoridade, o que pode levar a tensões e conflitos. Apesar disso, eles não mudam de opinião apenas para agradar a outra pessoa. Eles têm um espírito independente e seguem seus próprios caminhos na vida, mesmo se isso significa ir contra a corrente. Número 6. Os homens Sigma tendem a evitar grandes grupos, pois essas configurações podem ser desgastantes para eles. Eles preferem ficar fora dos holofotes e não precisam de atenção ou validação para se sentirem bem. Em vez disso, eles preferem reuniões menores onde possam conhecer as pessoas de forma mais profunda. Eles precisam de espaço para pensar e refletir, então grupos grandes costumam ser opressores para sua mente. Frequentemente, eles precisam passar algum tempo sozinhos e recarregar suas energias depois de ir a um grande evento. Isso não significa que eles não possam funcionar em tais ambientes, significa apenas que sua bateria acaba mais rápido do que a dos machos alfa. Embora os homens Sigma possam não ser a alma da festa, eles ainda podem ser grandes contribuintes para qualquer conversa, suas percepções ponderadas e perspectivas muitas vezes agregam muito valor. Número 7. Os homens Sigma são autênticos e não se desculpam por serem quem são. Eles não se importam com o que as outras pessoas pensam e não sentem a necessidade de se conformar para se encaixar. Eles entendem que suas opiniões e ideias nem sempre serão aceitas, mas se recusam a mudar quem são apenas para obter a aprovação dos outros. Eles abraçam suas diferenças e apreciam a beleza na sua singularidade, encontrando seu próprio caminho na vida sem sentir a necessidade de se desculpar. Número 8. Os homens Sigma são caracterizados por sua natureza reservada e introvertida, mas isso não os impede de se adaptar facilmente a diferentes situações e ambientes sociais. Eles são capazes de transitar com facilidade entre grupos de pessoas e não se sentem limitados pelas mesmas restrições que outros introvertidos. Eles possuem uma mente aberta e flexível, o que os permite aprender com qualquer situação, mesmo as mais desconfortáveis. Sua introversão lhes dá espaço para refletir e se tornar mais adaptáveis e compreensivos, tornando-os valiosos em uma variedade de situações. Número 9. Os homens Sigma valorizam acima de tudo sua liberdade e independência. Eles não gostam de se sentir presos ou obrigados a fazer algo, e se esforçam para proteger sua liberdade. Eles precisam de espaço para explorar, criar e encontrar novas formas de pensar e não gostam de ser restringidos por regras e regulamentos. Eles preferem abrir suas próprias trilhas e forjar seus próprios caminhos, sem se conformar ou se encaixar. Isso os torna incrivelmente únicos, mas às vezes pode ser mal interpretado como arrogância ou indiferença, mas é apenas um sinal de sua confiança e determinação para fazer as coisas do jeito deles. Número 10. Os homens Sigma preferem trabalhar sozinhos, pois gostam de ter autonomia e liberdade para pensar, agir e trabalhar de forma independente. Eles se sentem mais confortáveis quando têm espaço para fazer suas próprias coisas, sem interrupções ou influências externas. Eles não precisam de elogios ou atenção constante dos outros, e podem produzir ótimos resultados trabalhando sozinhos. Isso permite que eles expressem sua criatividade e explorem suas paixões sem interferência. Número 11. Os homens Sigma são conhecidos por serem lobos solitários, preferem passar tempo sozinhos e não precisam estar cercados por muitas pessoas para se sentirem bem. No entanto, são incrivelmente leais com aqueles em quem confiam, tratando-os com respeito e cuidado. Embora possam não ser as pessoas mais sociais, eles são protetores ferozes daqueles com quem se importam. Eles odeiam conversas inúteis e preferem discussões significativas e intelectuais que possam ajudá-los a crescer como indivíduos. Eles são apaixonados por aprender e ansiosos por conversas que estimulam suas mentes. Não sabe como conquistar a pessoa dos seus sonhos? Não se preocupe mais. Com nosso e-book Jogo Frio,
Você terá acesso a todos os segredos e técnicas necessários para se tornar um mestre na arte da conquista. Com nosso método fácil de seguir, você poderá entender suas próprias necessidades e desejos, identificar o que procura em uma relação e se tornar mais seguro e autêntico. Compre agora e tenha acesso imediato. Link nos comentários.